Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Dando sequência à nossa série Questões Comentadas VUNESP, hoje trouxe o nosso episódio 5, Questões de nível médio. De acordo com o emprego dos pronomes, a substituição da expressão destacada está indicada corretamente, ou seja, está de forma correta, entre parênteses em. Então, ela está cobrando o quê? Colocação pronominal. Quando você encontrar colocação pronominal, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? Próclise, ênclise e mesóclise, mas vamos deixar para depois. Então é muito importante você compreender o quê? Transitividade verbal. Se o verbo é transitivo direto ou indireto. Se o verbo é transitivo direto, você já sabe, como complemento você vai usar o quê? O, a, lo, lá. Se ele terminar em som nasal, no, na e suas variações, nos, nas, os, as. Se ele é um verbo transitivo indireto, você vai usar como complemento lhe ou lhes. Primeiro ponto isso, identifique a transitividade verbal. A autora decidiu aumentar o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Então, aumentar a própria idade. Neste caso aqui, a própria idade é quem? Ela. Eu não posso falar aumentar ela. Então, tem que usar o pronome oblíquo átono que equivale a ela. Então, neste caso, ela é a. Então, eu vou falar o quê? A autora decidiu aumentar a não. Aí vem outra regra. Quando o verbo termina em R, neste caso aqui é o que as bancas mais cobram, há outras terminações também, S ou Z. Quando o verbo termina em R, você já sabe, você precisa retirar o R e colocar o L. Então, o correto fica o quê? Aumentar lá. Então, terminou em R, você já sabe, você vai usar o lá. Então, já posso descartar aqui, porque não é aumentar-se. Ela decidiu aumentar a autora? Não, ela decidiu aumentar a própria ideia. Então, aumentá-la. Fácil. Os brasileiros, vamos naquela lógica. Identifica, é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Eles menosprezam a velhice. Eu menosprezo o quê? A velhice. Você já sabe, fez pergunta com o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu posso usar como complemento lhe. Olha aqui, verbo transitivo direto, eu uso lhe? Não. O lhe eu uso quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Já descartei. Pessoas com sérios problemas de saúde trazem para a família. Eles trazem para quem? Então, se vem acompanhado de preposição, você já sabe, se o verbo vem acompanhado de preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, eu vou usar o pronome oblíquo a? Não. Para eu usar o a, eu tenho um verbo transitivo direto. Descartei, olha para você ver, só transitividade verbal, já descartei 3 alternativas. As pessoas não perdoam as mulheres. Então, mas eu não sei se perdoar é um verbo transitivo direto ou se é um verbo transitivo indireto. Nesse caso aqui, ele pode ser os dois. Então, quando falar em perdoar e pagar, tire aí alguns segundos e memorize. Os verbos perdoar e pagar, a regência deles é muito simples. Se ele for, para ele ser um verbo transitivo direto, ele vai ter como complemento alguma coisa. Para ele ser um verbo transitivo indireto, ele vai ter como complemento pessoa. Isso daqui é para os dois verbos perdoar e pagar, serão transitivo direto se o complemento for coisa. Será um verbo transitivo indireto se for pessoa. Mas e nesse caso? Nesse caso nem precisava você saber, porque se tem crase, o que é crase? Não é a junção da preposição a, mas o artigo a. Então, para que o verbo venha acompanhado de preposição, tem que ter um verbo transitivo indireto. Porque esse verbo transitivo indireto ele vai pedir a preposição. Então, neste caso aqui é a preposição a. Você pode observar aqui uma vez. Então é simples. Tem crase é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, vamos puxar para cá. Eu posso usar lhes? Sim. Então deixa a alternativa D por enquanto. Afirmar que alguém é velho é atribuir às pessoas uma condição socialmente pejorativa. Neste caso aqui, ó, será que está correto? É atribuir. O que eu acabei de dizer na alternativa D? Se tem crase é o quê? É um verbo transitivo indireto. Ficou fácil. Se é verbo transitivo indireto, eu posso usar las? Não. Olha aqui o lá aqui, ó. Lá ou las eu uso quando eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Então, você descarta também. Pronto, a alternativa D está correta. Por que ela está correta?
Os verbos perdoar e pagar, quando o complemento aqui for uma pessoa, olha aqui, mulheres, aí você já sabe, é um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, como complemento, eu vou usar o quê? Lhes, uma vez que está no plural. Por isso que a alternativa D está correta. As pessoas não perdoam a quem? As mulheres, ok? E a alternativa é, por que está errado? Afirmar que alguém é velho é atribuir. Quem atribui, atribui a alguém. Então aqui, você pode observar que ele vai pedir a preposição. O verbo atribuir pede a preposição a. Então, por isso, ele é um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, você tem que usar como complemento lhes, porque está no plural aqui, as pessoas. Então, correto ficaria o quê? Afirmar que alguém é velho é atribuir-lhes uma condição socialmente pejorativa. Então, não poderia ser las. Então, deveria ser lhes. Ok? Muito simples, transitividade verbal, tem colocação pronominal, primeiro faça isso. Depois sofra com próclise, ênclise e mesóclise. O uso da vírgula está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Então você sabe, vai fazer a próxima prova sua da VUNESP, terá pontuação e terá vírgula. Mas é um assunto de fácil entendimento, já resolvemos muitas questões aqui no nosso canal. Ao visitar o idoso, o médico sugeriu que este fosse fazer exames. Frase aqui muito sem conexão mesmo, não é isso? Olha aqui. Ao visitar o idoso, o médico? Não, aqui nós temos o quê? Ao visitar o idoso, aí pode colocar a vírgula aqui. O médico sugeriu. Pode ter esta vírgula? Não pode. Eu sempre faço a analogia daquela brincadeira que eu falo. Se não queremos estar no SPC, não podemos também ter o quê? O SVC. O que é o SVC? Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Isso tudo aqui é clássico. Não pode. E a VUNESP cobra muito isso, principalmente separando o sujeito do verbo. Quem sugeriu? O médico. Então, o médico aqui está exercendo a função de sujeito, sugeriu é verbo. Não posso separar o sujeito do verbo. Que este fosse fazer exames. Quem iria fazer exames? Este também está exercendo a função de sujeito. E aqui nós temos o quê? Um verbo. Não posso separar o sujeito do verbo. Podemos descartar esta alternativa. O alfaiate, avô de Leila, olhem aqui, na própria leitura você já vê que está tudo muito junto, né? O alfaiate, avô de Leila, aqui nós teríamos, se colocarmos a vírgula aqui que é o correto, essa também vai continuar, nós temos o quê? Um aposto explicativo. O aposto vai vir entre vírgula. Este aposto está explicando quem é o alfaiate, o avô de Leila. Então, essa vírgula teria que estar aqui também. Preferia viver naturalmente sem remédios. Ele preferia viver o quê? Eu já falei com vocês, nós não podemos separar o quê? O verbo do complemento. Então, quando eu falo aqui, preferia viver o quê? Naturalmente. Então, aqui não pode ter esta vírgula. Descartamos essa alternativa também. A família era muito insistente. A família era, aqui nós temos o quê? Um verbo. E aqui nós temos um complemento. Não posso separar o verbo do seu complemento. Com o idoso, pois queria ajudá-lo. E este caso aqui, será que essa vírgula está correta? Sim. Porque aqui nós temos o quê? Uma oração coordenada explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. Aí você vai se lembrar que as orações coordenativas explicativas, elas vêm depois de vírgula. Então, esta vírgula aqui, antes dela, está correta, antes do pois. Então, descartamos por causa desta vírgula aqui. Os pomares de hoje, será que teria esta vírgula aqui? Não, porque aqui nós temos o quê? Um substantivo, não é isso? E aqui nós temos o quê? Um adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal é aquele que caracteriza o nome. Então, quais pomares? Os de hoje. Então, aqui eu estou especificando. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adnominal. Não podemos separar o adjunto adnominal do substantivo aqui. A VUNESP também cobra muito isso aqui, geralmente no final de frases. Então, já podemos descartar. Não pode ter esta vírgula aqui. Os pomares de hoje, infelizmente, recebem muitos agrotóxicos. Eles recebem o quê? Verbo. Eu posso separar o verbo do complemento?
Não posso separar o verbo do complemento. Então, por isso, esta alternativa está equivocada, está errada. Poderíamos construí-la assim também. Os pomares de hoje, infelizmente, recebem muitos agrotóxicos. O infelizmente aqui viria entre vírgula. Por mais que a família insistisse, o avô de Leila não aceitava ajuda. E esta vírgula está correta? Sim, porque aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Olha o por mais que aqui. Aí você vai se lembrar, a VUNESP cobra muito também esta regra da vírgula. Quando tivermos as orações adverbiais, essas orações adverbiais, que elas vierem no começo da frase, elas virão separadas por vírgula. Então, aqui nós temos oração subordinada adverbial. Então, memoriza, a VUNESP cobra muito isso. Aqui, a ordem correta seria qual? A ordem direta. O avô de Leila não aceitava ajuda, por mais que a família insistisse. Então, quando ela vier deslocada, ou seja, vier antes da principal, quando ela vier no começo da frase, essa oração subordinada adverbial, aí ela precisa ser separada da oração principal por vírgula.